Glória a Deus, amados irmãos, aqui é a missionária Marta. Irmãos, hoje é dia 12 de agosto de 2025. Amados irmãos, estamos falando um pouco a respeito das portas da Nova Jerusalém, analisando quem é a Nova Jerusalém, e vemos no último estudo que Jeremias fala dos 144 mil e relaciona ele como Jeremias, João, Ezequiel, Joel. Eu citei esses textos falando dos 144 mil, relacionando os 144 mil com a noiva do Cordeiro, com a Nova Jerusalém e com a glória do Senhor de Ezequiel. Vamos analisar um pouco mais profundo esse texto. Vou estar repetindo alguns versículos, mas para te trazer a memória, para você que já viu, mas para também dar informação às pessoas que estão vendo pela primeira vez em relação ao tema. Os vídeos anteriores falam, eu tenho muitos vídeos falando a respeito dos 144 mil, para vocês que têm dúvida e querem compreender mais sobre esse tema. Glória a Deus, aleluias. Eu indico que esteja dando uma olhadinha, analisando e estudando mais sobre esse tema, pedindo ao Senhor revelação e discernimento para poder compreender bem da forma que o Espírito de Deus quer te revelar. Nós vemos que os 144 mil, eles são a porta da Nova Jerusalém, né? E vamos entender o porquê disso. Você vê em Apocalipse 21 que João vê a cidade santa, a Nova Jerusalém, tá? Descer do céu, ataviada, disposta como uma esposa. Ataviada é vestida elegantemente para o seu marido. E aí ele vê, né, 7 anjos que tinham 7 copas das pragas cheias. Quando você vê as pragas, ele tem a necessidade de deixar aqui no versículo e citar que o anjo que vem falar, ele tem as pragas. Por quê? Porque ele quer que você pense que todo esse texto está relacionado com esse tempo, o tempo que já vai derramar as pragas, tá? Então o anjo vem e fala com ele e fala assim: vem aqui, eu te mostrarei a disposta esposa do Cordeiro. No 10, aí ele vai e mostra a esposa do Cordeiro. E aí João vê. Aí ele fala o seguinte: me levou em espírito a um monte grande e alto. Qual que é esse monte que ele levou? O Monte Sião. Me mostrou a grande cidade santa de Jerusalém, que descia do céu de Deus. Então, amados, aqui já respondeu para você. O anjo falou: vem aqui, eu te mostrarei a esposa. E aí ele mostrou a Nova Jerusalém. Essa foi a esposa que ele mostrou. Então, a esposa do Cordeiro é a Nova Jerusalém. Como eu falei no vídeo anterior, a Nova Jerusalém não é algo concreto e físico. Somos nós, como esposa, como noiva. Como noiva não, já como esposa, tá? Glória a Deus, aleluias. No 12, aí ele dá mais informação, porque ele fala que ela tinha um muro muito grande e alto, com 12 portas, e que cada porta tinha o nome dos filhos de Israel, das 12 tribos, escritos. No 23, ele fala que a cidade não tinha sol nem lua que brilhasse nela, porque a glória de Deus iluminava nela. Então a glória de Deus estava sobre ela, a Nova Jerusalém. Sobre quem? A esposa. Estava sobre as pessoas, tá? As pessoas já estavam aí num corpo glorificado. Você lembra que nós em Cristo seremos um com Ele? Então aí formamos esse corpo, formamos essa esposa e formamos a Nova Jerusalém.
No 23, ele está falando que ela não precisa de luz porque a glória dele estará nela e a iluminará. E aí ele repete assim: a glória de Deus está nela, porque já está com o corpo glorificado, já está num corpo cheio de glória. E Apocalipse 21, 22 fala: eu não vi um templo nela, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o templo dela e o Cordeiro. Porque não há templo nela? Você pode ver a Nova Jerusalém na visão de Ezequiel 48, quando Ezequiel vê a cidade, a santa cidade. Quando ele vê, ele vai relatando. E Ezequiel 1, quando Ezequiel vê a glória de Deus, ele também está falando da glória de Deus, está falando da Nova Jerusalém. Ele está falando da esposa e como será isso. Quando ele vê, por exemplo, eu vou falar dos versículos, mas quando Ezequiel, por exemplo, vê o próprio Deus aí, o trono de Deus no meio, ele vê os querubins ao lado, ele vê as rodas nos 4 lados, ele vê o carvão acendido, aceso no meio, ele vê o fogo, ele vê o trono de Deus, ele vê um que parecia bronze que estava ao meio. Aí está falando do templo, que ele é essa luz, ele é esse fogo, ele manifesto em glória, porque tudo aí se transformou em glória. E ele está falando da noiva, da noiva não, da esposa, não, porque aí a esposa já está aí. Agora, amados irmãos, eu vou trazer uma visão minha quando eu estudo e vejo esses textos, o que o Espírito me mostra. Me mostra as 4 rodas desse carro de baixo, tá? 4 rodas nos 4 lados. Em cima um mar de vidro, tá? E em cima dele um trono, aonde o trono do Senhor está aí. No entanto, quando o Ezequiel mesmo fala que as rodas levam a glória de Deus para o lado, e eles rodam e leva para um lado e leva para o outro, está levando o próprio trono do nosso Yeshua, do nosso Jesus, porque é ele que está sentado nesse trono. Glória a Deus, aleluias. E aí a glória de Deus, ela é levada. Mas o que o Senhor me mostra em relação do que significa essas rodas, porque o Senhor me mostra que as rodas, ou os querubins que tem essas rodas, são 144.000, que estão aí para levar a glória de Deus. E essa foi a conclusão da visão da glória de Deus para o tempo do fim, que Ezequiel viu. Os 144.000 levando a glória de Deus como se fosse rodas e rodando. E é muito interessante porque, se você entende, esse estudo que eu fiz é bem interessante para você compreender o que eu estou falando agora. Se você vê os 144.000 e a função deles em Joel 2, você compreende melhor as rodas e você compreende melhor essa glória de Deus que vai ser manifesta. Então, eles levam essa glória de Deus. E em relação à noiva, quando acontece esse matrimônio, porque quando acontece essa transformação, eu entendo que essa transformação de transformar a noiva em esposa e transformar a noiva, nós passarmos por essa transformação de corpo de glória,
aí você vê ele falando que a glória, quando se transforma em Nova Jerusalém, a esposa se transforma na Nova Jerusalém, é porque a glória já está sobre ela. Então houve essa transformação. Você pode compreender isso? Se vocês não compreendem, leva no Espírito, o Espírito de Deus vai trazer a compreensão. Nós sabemos que todas as pessoas elas têm o direito de entrar na Nova Jerusalém, né? Tem o direito. Desde que o nome esteja escrito no livro da vida, todas as pessoas têm o direito, a menos que se recuse ou se coloquem a marca da besta no tempo do fim, na grande tribulação, ou não aceite não aceite o Senhor ou andar como deveria, de acordo com as leis e com os estatutos do Senhor, de acordo com a palavra. Amém? Em santidade, tudo, porque vocês sabem que sem santidade ninguém verá a Deus. Então é necessário ter santidade. Então, a menos que aconteça isso, essa pessoa não terá acesso. Então, para entrar, a entrada ela tem restrições, porque não é, as portas elas não podem ficar abertas e qualquer pessoa entrar. Então, existe um limite nessas portas, tá? Então, o entendimento da porta é isso, é oferecer proteção e oferecer um limite também. Nós estamos falando de coisas espirituais, tá? De limites espirituais. Não é algo concreto ou um edifício concreto que eu abra a porta e fecho, mas espiritualmente sim, tá? Então a porta, Jesus mesmo, ele diz que ele é a porta. E na parábola das virgens, ele fecha as portas e as virgens imprudentes ficam do lado de fora. Então, espiritualmente, existe essa porta que dá acesso aos prudentes, aos que estão preparados. Amém? Vocês sabem que os 144 mil, eles são os responsáveis pela colheita. Vocês sabem que os 144 mil é o muro de proteção, porque a palavra do Senhor declara, tá? Como são também as respectivas portas. E em Apocalipse 21, 17 fala a respeito disso. E fala assim, e mediu o muro 144 côvados, de medida de homem, o qual também é de anjo. Isso aqui é tremendo. Por quê? Mediu quem? Os muros. O muro dá limite, faz separação e proteção. O muro tinha 144 côvados. Por que o muro tinha essa medida? E fala que é medida de homem. Porque é medida de homem. Porque são os 144 mil que forma o muro dessa Nova Jerusalém. E faz essa separação que protege essa glória de Deus e leva essa glória de Deus sobre toda a terra. Glória a Deus, aleluia. Então, medida em hebraico se refere à ação de medir. Como as duas testemunhas, os 144 mil, são os que fazem a medida de peso para dar justiça e trazer juízo. Mas o Pai é quem traz a justiça e o juízo e a sua vingança. Como ele traz, através da sua palavra, a medida de homem, tá? A medida de homem, quando diz a medida de homem,
não está falando exatamente de uma medida, porque aqui eu tenho uma medida de água, né? Se eu medir isso, dá uma medida. Não está falando de uma medida de, né? Que eu medi algo e coloquei lá. Está falando que são homens. A medida de homens nos deixa um mistério, porque serão homens que vão medir. Então a medida será de homens. Os homens vão medir. Está nos informando que os 144 mil são homens de carne e osso que vão estar desenvolvendo todo esse trabalho, que o Senhor confiou esse trabalho. Glória a Deus, aleluias. Por que fala de medidas? Por causa da ação de pesar a justiça. Pesar a justiça em mim. Pesar a ação, as ações santas dos santos, tá? As ações de justiça dos santos. Porque toda ação de justiça em mim é pesada em balança. Eu sou pesada em balança todo o tempo agora. A partir do ano 2024, o Senhor começou a pesar. Pesar as ações de todos os que dizem Senhor, Senhor. Então, todas as ações, o Senhor está analisando nesse tempo o coração e fazendo essa medida. Por quê? Ele coloca nessa balança para dar juízo. O juízo não é uma balancinha, uma balança. Aí o Senhor coloca na balança as minhas ações, tá? Todas as ações, desde quando eu nasci, se eu pedir perdão por essas ações e eu fui perdoada pelo sangue de Jesus, essas ações que eu pedi perdão por ela, que eu trabalhei nela, esses perdões que eu tinha que liberar, eu liberei, isso não forma peso contra mim, porque eu me limpei dessas ações. Eu liberei a minha alma desses perdões. Então, essas ações não vão pesar desse lado para mim. Como o Senhor já me lavou, eu compreendi as minhas ações, eu pedi perdão, eu me limpei disso, então estou limpa, as minhas ações estão limpas, estão purificadas diante do Senhor. Mas só que nós constantemente estamos pecando, consciente e inconscientemente, tá? Acontecem situações todos os dias. Por isso o próprio Senhor diz que cada dia já tem o seu mal para nós enfrentarmos, para nós não preocupar com o dia de amanhã, porque temos que preocupar com o dia de hoje, para limpar as nossas ações e andar bem diante do Senhor. Não andar preocupados, né? Porque a preocupação também faz peso na balança contra e não a favor. Então o Senhor pesa as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, as nossas emoções, como estamos reacionando diante de determinadas provas. E aí, por isso fala da medida. Quando fala de medir, está falando medir as ações. Quando, por exemplo, fala das duas testemunhas, você vê que ela tem uma vara de medir, tá? E essa vara de medir delas, a vara está relacionada com o juízo de Deus, está relacionado com correção, com cajado. E medir, está falando de medir as ações. Então, a vara é para trazer juízo. Medir as ações para trazer juízo sobre um povo, sobre a nação e tudo mais. Então, quando a palavra do Senhor vai falando de medida, está falando nesse sentido, tá? E aí você vê, por exemplo, falando a respeito da medida dos muros, que o muro tinha uma medida. Por quê? Todos os 144 foram medidas suas ações. Eles foram provados, eles passaram lutas, eles passaram provas difíceis. A maioria dos 144 mil, desde quando nasceu, passaram provas difíceis e perseguições, tá? Muitos chegaram quase à morte e por uma vez
outros por mais de uma vez, justamente por causa das lutas que eles passaram, compreende? E o Senhor fazendo de tudo para guardar-los, porque o Senhor tem um propósito através da vida deles. Então, amados irmãos, fomos provados e medidos. Então, esse muro, se você analisar em outros versículos, você vê que o muro é os 144 mil que foi medido, tá? Que foi medidas as ações deles também. Glória a Deus, aleluias. E vamos continuar. Medida de homem, o qual também é medida de anjo. Por que medida de homem e também medida de anjo? Porque a manifestação, quando sejam transformados os 144 mil, Zacarias fala a respeito das duas testemunhas. Os 144 mil são as duas testemunhas, tá? Que vão manifestar o poder que está escrito em Zacarias. Zacarias declara que ó Zorobabel, não será por força, será pelo poder do meu espírito, tá? Então, não será por força ou violência, não será pela força de homem, mas será pelo poder do meu espírito, falando que a transformação dos 144 mil será completamente espiritual, aonde que, quando eles manifestem, eles terão seu corpo de carne, mas estará totalmente sobre o poder do Espírito de Deus. Então, onde eles poderão manifestar os milagres e as maravilhas, milagres de maravilhas, né? E os vários milagres eles poderão manifestar porque estarão completamente no poder de Deus. Mas Apocalipse diz que eles vão morrer como homens, vão ser mortos, mas no tempo. O selo dos 144 mil das duas testemunhas é o que impede Satanás de tocá-los até um determinado tempo, porque eles têm que estar sobre a terra 3 anos e meio fazendo o que tem que fazer. Esse é o tempo, tá? Tudo a profecia, existe um tempo para cada profecia. E esse relógio do Criador, ele não atrasa 1 minuto e também não adianta 1 minuto em relação ao que tem que cumprir no tempo que tem que cumprir. Glória a Deus, aleluia. Por isso você vê os selos do Senhor sendo abertos. E quando é o tempo dele ser aberto, você vê a manifestação desses selos. Por exemplo, quando fala a respeito de uma estrela que tem que cair, ela vai cair e ela vai se mover justamente no tempo que tem que se mover, tá? Por quê? Porque isso manifesta para sinal. Então, o Senhor tem o seu relógio é perfeito. O relógio do Criador, ele é perfeito. Então, você vê que os 144 mil, se você analisa mais textos dos 144 mil, você vê que eles são juízes também. Eles são, além de ser chamados para sacerdotes, eles são chamados para juiz. E quando você vê que eles são juiz, você vê que o Senhor delega essa responsabilidade a eles de trazer juízo sobre a terra. E quando os textos por exemplo, dos duas testemunhas fala a respeito das pragas, as pragas, a água se converter em sangue, isso já é o juízo de Deus sobre a terra que eles estarão executando. Então, amados, quando um juiz julga num tribunal, ele faz a medida das ações das duas partes a qual ele está julgando. Medida porque será medida as ações, e de homem porque o Pai nos está dizendo que serão homens, seres humanos, que farão essas medidas, as medidas para trazer esse juízo. E quando, por exemplo, o versículo de Apocalipse 21:17 diz que o muro tinha 144 mil côvados,
ele quase está te dizendo, faltou pouco ele te dizer, o muro tinha 144.000 homens. Compreende? Que medirão, serão juízes e medirão as ações dos homens na terra. Serão como anjos. Por que medida de anjo também? Porque serão como anjos, por causa da unção que estará sobre eles. O Espírito me faz compreender que é por causa da visão espiritual que terão. Serão como anjos em matéria de poder, em matéria de unção, em matéria de poder, porque manifestarão um poder muito grande. Terão uma visão, estarão vendo tudo com os olhos dos próprios Senhor. Estarão executando todas as ações pelo Espírito de Deus e não por eles, tá? Não por eles, por seu coração humano, sua mente humana ou por sua capacidade de compreender, não. Será tudo pelo Espírito de Deus. E se moverão sobre a terra nesse poder também. Por isso serão como um de flash. Eles correrão contra o tempo, tá? Eles serão mais rápido que o tempo. Eles terão sobre a terra a velocidade de luz. Por isso são como anjos as suas medidas, tá? Eles podem estar aqui e estar em outro país distante a 20 horas em questão de segundos, justamente porque vão se transportar de um lado por outro. Você compreende bem isso quando você lê Joel 2, quando fala a respeito deles. Se você lê Joel 2 pensando nos 144.000 e com cuidado e com carinho lendo aí, o Espírito Santo vai te trazendo a revelação do porquê fala que eles são valentes, do porquê que fala que eles são rápidos e porquê que ele fala nesse texto que eles sobem os muros das casas, sobem os prédios, entram uma maneira de ladrões. Então você vai entender se quando eles falam, por exemplo, entra a maneira de ladrões, aonde na Bíblia está falando que as pessoas serão raptadas a maneira de ladrões. O próprio Jesus diz: eu venho como ladrão na noite, justamente para formar-nos a ideia de quem será que vai fazer essa colheita à maneira de ladrão. Glória a Deus, aleluia. Agora, como estará Jesus? Porque ele fala que ele vem à maneira de ladrão. Porque Jesus fala que ele vem à maneira de ladrão. Se ele vem à maneira de ladrão, ele vai entrar na minha janela, onde eu estou, eu vou sair. E essa maneira de ladrão não tem nada que ver com o arrebatamento, porque arrebatamento você sobe, tá? O arrebatamento você é como uma abdução, o arrebatamento. O arrebatamento não tem nada que ver com eu ser raptada, com eu ser roubada, tá? O arrebatamento é como uma abdução. Então você vê dois eventos que ele está relatando e ele deixa essa diferença entre os eventos, que não tem, né, uma coisa nada que ver com outra. Por quê? Porque ele vai nos deixando essa pista de como será a vinda dele. Glória a Deus, aleluia. Agora, falar assim às vezes é difícil, mas como será isso? Então, será como você sempre aprendeu? Quando o Senhor começou a me ensinar a respeito dessas coisas, o que aconteceu comigo? Eu fiquei em choque. Por quê? Porque o Espírito de Deus me ensinava algo e eu já tinha aprendido de outra maneira. Então, para mim foi uma confusão, aonde eu tive que orar ao Senhor para saber o porquê dessa voz que me dizia que as coisas eram dessa maneira. Então eu tive que investigar a palavra do Senhor para encontrar a explicação dentro da palavra, para me saber que essa voz que me falava fortemente, colocava essa convicção no meu coração a respeito da palavra do Senhor, me dizendo que não era da maneira que eu aprendi.
eu tive que buscar do Senhor em oração, em jejum e leitura bíblica, para poder compreender o que o Espírito estava me dizendo, para poder trazer à conclusão todas essas coisas e poder ensinar também sobre essas coisas. Glória a Deus, aleluias. Então, está dizendo que eles serão os juízes que medirão as ações para dar entrada à Nova Jerusalém. Está confiando a eles o abrir e fechar dessas portas, porque como seus nomes estão nas portas, isso lhes dá autoridade, não só por essa explicação, senão que outros profetas também falam sobre essas diferentes maneiras. Ezequiel, quando fala da glória de Deus, ele está unindo esses textos com uma execução, das funções dos 144.000 na colheita. Como também está relatado em Joel, vemos claramente que eles serão responsáveis por essa colheita, uma vez que a palavra diz que o Senhor não autorizou os anjos a pregar o evangelho nem fazer a obra. 1 de Pedro 12. Estes se lhe revelou não para si mesmo, senão para nós. Administravam as coisas que agora são anunciados pelos que têm pregado o evangelho pelo Espírito Santo e enviado do céu. Coisas que os anjos anelavam fazer. Os anjos anelavam pregar o evangelho e não lhes foi permitido, tá? Mas os anjos estarão auxiliando todo esse processo. Glória a Deus, aleluia. Por que os 144.000 são as portas? Justamente por causa dessa ação. A ação de olhar, de ter esses olhos espirituais, o próprio Deus comunicará a eles quem é salvo e quem não é. Quem é para colher e quem não é para colher. Então, eles pegam e guardam essas pessoas. Agora, amado, explicar mais que isso e como pegarão e como será tudo isso, no momento certo a gente vai trazendo as revelações em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, por que porta? Justamente por isso. Porque quando eu vou, por exemplo, fazer uma colheita de um fruto, eu escolho o fruto que está maduro e os frutos que estão verdes eu deixo no pé para amadurecer mais, não é assim? Então eu tenho essa visão clara. Eu vou num pé de goiaba e eu vejo que essa goiaba tá boa para mim consumir. E as outras goiabas verdes eu tenho que deixar. Nesse mesmo critério, entre as portas, os frutos que já estão maduros. E aí ficam de fora os frutos que estão verdes. Você vê na pregação que eu fiz a respeito do amadurecimento do trigo, a respeito da colheita, para vocês entenderem como vai ser feita a colheita no final do tempo. E na colheita, quando o Senhor fala como que tem que ser a colheita, o tempo da colheita do trigo, você vê que eles colhem o trigo maduro primeiro, guarda o trigo que está maduro, que já está preparado, e aí o trigo verde eles deixam por último. Mas chega num determinado tempo que eles têm que colher o trigo verde, o que está verde. Mas não, para não passar do tempo, porque eles têm um determinado tempo, são 13 meses. Se o trigo com 12 meses em Israel não amadureceu, vê a respeito disso, está em Levítico. Se o trigo não amadureceu, e pesquisa no Google, vocês vão achar a respeito da colheita do trigo em Israel.
Se o trigo não amadureceu com 12 meses é o tempo limite do trigo, tá? Se ele não amadureceu com 12, os que estão maduros são colhidos com 12 meses. Então, deixa os verdes um mês a mais, completar 13 meses. Mas completou 13 meses, não pode passar daí. Por quê? Porque aí vai acontecer uma festa da colheita. E não pode colher depois da festa da colheita. Então o Senhor foi e falou assim: vocês vão colher os que estão verdes e vão colocar eles no fogo, porque eles estão verdes. Passa eles pelo fogo, aí eles vão amadurecer, terminar de amadurecer, e aí vocês fazem farinha e oferecem essa farinha no meu altar. Por que o Senhor está falando do trigo verde que é oferecido no altar dele? O trigo verde, nós somos o trigo. Como quando estamos maduros espiritualmente, preparados para ser colhidos nesse tempo da vinda do Senhor, seremos colhidos e seremos guardados. Agora ficará um trigo que não está preparado, um trigo verde que passará, Apocalipse fala, que passará pelo fogo, fogo de purificação. E aí fala assim: e o purificará como ouro, e serão como ouro, porque o purificarão. E por que serão como ouro? Porque passarão uma tribulação tremenda. Mas o Senhor considerará essas ações deles de prevalecer nesse tempo como ouro na presença dele. No entanto, esse trigo verde é preparado uma farinha especial e colocada no altar do Senhor. Por quê? Os que ficarão na grande tribulação, o Senhor dará valor a esse sacrifício também. Então, vocês falam assim: os que ficaram na grande tribulação. Não estou incentivando ninguém a ficar não, tá? Não é bom que fique. Mas, porque muitos não suportarão e perderão a salvação justamente aí. Mas, os que não perdem nesse tempo serão mártires também. Muitos serão mártires. E o Senhor os receberá. E eles serão coroados de glória, como o Apocalipse mesmo fala a respeito da coroação deles, que é dado uma determinada roupa, e falam para esperar um determinado tempo até que complete os seus irmãos, o número deles. Então, quando o Apocalipse fala o número deles, é porque existe um número, tá? Então, existe um número dos 144 mil, que é um número, existe um número para cada 144 mil, para cada membro dos 144 mil, existe um número de almas também que eles têm que trabalhar por elas, tá? Existe um tempo para cada um e um número para cada um. Isso tudo já está nos livros do Eterno, já está escrito nos livros do Eterno número. A Bíblia, ela vai nos falar desse número, tá? Nós vamos encontrar versículos que falam a respeito desse número para cada um de nós. Eu já vi a respeito desses versículos já. É tremendo poder compreender tudo isso. Então, para mim, existe um número, tá? Então, existe um número que eu tenho que cumprir com o Senhor e existe um tempo. E cada um vai estar atuando num determinado tempo. É muito bonito ver isso. Existe mais mistério profundo a respeito disso. Olha, eu vou te falar a verdade. Eu estou te falando isso e falando a respeito dessas coisas, mas o Espírito de Deus está trazendo coisas novas aqui para vocês. Porque na realidade o estudo que está aqui já está pronto e eram outras coisas, né? Tem a ver, mas o Espírito de Deus está trazendo mais informações para vocês. Glória a Deus por isso, né? Que o Senhor nos confiou esses mistérios. É uma bênção da parte do Senhor saber que o Senhor nos confiou a nós escutar esses mistérios, porque esses mistérios não chegam a qualquer ouvido. Porque muitos estão no seu mundo e outros não têm interesse em escutar a respeito desses mistérios.
Então é um privilégio saber sobre esses mistérios que é revelado a nós. E certamente é do agrado do Senhor revelar isso para a sua vida. Por quê? Porque certamente tem clamado ao Senhor. E o Senhor fala: clama a mim, responder-te-ei, revelarei coisas grandes que vocês não sabem. E é o que o Senhor tem feito conosco. Apocalipse 11 fala das duas testemunhas. E fala assim: então me foi dada uma cana semelhante a uma vara de medir. E me disse: levanta e mede o templo de Deus, o altar e todos os que adoram nele. Vamos analisar essa palavra no contexto bíblico da graça? No contexto bíblico da graça, o templo somos nós, não é um templo físico. Então, analisando dentro da graça, em relação ao templo que somos nós, essa medida é feita de nós, é feita das nossas ações. Então, isso nos prova que quem é medido somos nós nesse último tempo, e não um templo físico que é feito essa medida. E aí fala o seguinte: mas o pátio de fora, ou seja, a parte de fora, deixa-o à parte, não midas, porque tem sido entregue aos gentios, e eles pisarão a santa cidade 42 meses. Os 144.000 não são gentios. Glória a Deus, aleluia. E fala assim: e darei as minhas testemunhas, as duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de cilício. Os 1260 dias são 3 anos e meio. Darei os meus duas testemunhas que profetizem por esse tempo. Glória a Deus. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras, os dois candelabros que estão de pé diante do Senhor na terra. Quando fala duas oliveiras e dois candelabros, você pode correr para Zacarias, porque Zacarias fala dos dois candelabros e das duas oliveiras. Então, Zacarias está falando a respeito das duas testemunhas. Glória a Deus, aleluia. Depois fala: eles estão de pé diante de Deus da terra. Eu compreendo de pé diante de Deus quando o Senhor começou a me revelar isso, que o Senhor começa a me revelar esse texto. O Senhor fala que da terra és da terra, não é do céu, é da terra, está de pé na terra, dizia o Senhor. Está de pé na terra, são homens que estão de pé diante do Senhor na terra. E aí o Senhor começa a me mostrar e fala assim: Marta, vocês estão de pé diante de mim na terra. E quando você ora, você está diante do meu trono. Quando você está em espírito, você está diante do meu trono, você está no meu altar. Porque você está conectada comigo em espírito. Então o Senhor começa a me ensinar a respeito disso, revelando esse mistério. Depois fala que eles têm o poder de fechar os céus, a fim de que não chova, claro. Mas eles têm poder também sobre as águas e têm poder de ferir a terra com toda praga, quantas vezes eles quiserem, tá? Aí você tá vendo, falando a respeito das medidas e a execução de medir, tá? Na figura desses dois homens, as duas testemunhas. Eu fiz estudos anteriores, vocês podem ver a respeito das duas testemunhas, falando a respeito de Elias e Moisés. E eu explico a respeito de quem são as duas testemunhas na figura de Elias e Moisés. E explico trazendo outros versículos falando que por que não serão Elias e Moisés? Porque o próprio Senhor declara na sua palavra. Com Moisés, o Senhor fala o seguinte: eu trouxe estudo sobre trouxe os versículos. Vocês têm que ir lá e assistir e analisar na sua Bíblia. Quando o Senhor fala com Moisés, o Senhor fala com ele, porque Moisés morre, né?
Depois Moisés e Elias aparecem transfigurados no monte com Jesus. Faz com que um monte de teólogos compreenda que são eles que vão vir no final do tempo. Mas eles não pisarão aqui, porque o Senhor, se não tinha feito a ideia de Pedro de construir algo para eles ficar, tinha dado certo. Eles poderiam já ficar já na terra. Mas não, eles não podem voltar. E eu explico através com versículos que não. E outra coisa que eu estava falando é que em Êxodo, parece que Êxodo Deus fala com Moisés: Moisés, eu trarei profetas na sua descendência como você. Por quê? Porque ele está falando que ele ia manifestar no final do tempo profetas da descendência de Moisés como ele, tá? Como ele. Não é ele vai manifestar no final do tempo. O Senhor está falando que é como ele. Então essas palavras são muito chaves para a gente compreender o que realmente o Senhor está falando na palavra. É como Moisés, os profetas que vão vir. Não é Moisés. Glória a Deus, aleluias. Então nós vemos, né? Eles falaram com as duas testemunhas: levanta e mede o templo. O templo somos nós, né? Aqui ele está falando de uma ação, ele está falando da ação, das ações, né? Que serão medidas para dar juízo e manifestar justiça. Meça o templo de Deus e o altar. O templo de Deus sou eu. O altar está falando da adoração, tá? Medir a minha adoração também. A minha adoração agora é medida, mano. Como você está adorando? Você está adorando a Deus? A sua adoração é medida também. Por isso que é medido o altar. Porque nós, como templos, há um altar aqui para o nosso Deus. E nós temos que anelar ser esse altar, ter essa comunhão com o Senhor. E depois fala assim o texto: meça o altar e os que adoram nele. Quem adora no altar? Eu adoro no altar, tá? Então vai medir a minha adoração nesse altar, tá? Então quando eu oro e adoro o Senhor aqui na terra, como estou na terra, estou parada diante do altar de Deus. Então eu estou diante desse altar, tá? Então a minha adoração diante do altar será medida. Glória a Deus, aleluias. Está falando de um templo espiritual. Quando entramos em adoração, eu já falei sobre isso. Primeiro de Coríntios 3:16 fala assim: não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós outros? 17. Se algum destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, a qual sois vós outros, santo és. Aí Apocalipse 11:2 fala: o pátio de fora do templo deixa-o, não o meça. O que isso significa? O que está fora, né? Está no exterior. O que está ao exterior meu, ao exterior desse templo, ao exterior dessa adoração que eu tenho condição de fazer ao Senhor? O mundo. O mundo está fora, tá? Em Apocalipse 21:27 fala: não entrará nela, na cidade santa, nenhuma coisa imunda, o que faz abominação, mentira, senão que somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro, olha que interessante,
Estou traduzindo a Bíblia em espanhol. Mas olha que interessante. Os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Peraí, o livro da vida é o Cordeiro. É o próprio Cordeiro, é o livro da vida. Porque ele é que nos dá vida. Ele é que nos dá vida. Ele é que nos une, ele é que nos restaura, ele é que nos dá a vida eterna, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a luz, ele é o caminho, ele é a salvação. Então ele é que nos dá a vida. Por isso diz que nós estamos escritos no livro da vida dele, da vida do Cordeiro. Que interessante, né? Quando a gente... Eu gostei demais, né? Acho que eu agradeço a Deus por haver feito essa missão no Chile, por haver aprendido espanhol, porque eu não tinha desejo de aprender, justamente por causa do espanhol, que traz esse entendimento e te mergulha numa dimensão tremenda. E às vezes eles lá que têm essa Bíblia não têm essa percepção, mas se eles pegar a Bíblia em português, eles ficavam maravilhados quando eu lia a Bíblia em português e ensinava. Justamente porque dava a compreensão e trazia o entendimento, fazia pensar de uma outra maneira e ampliava a visão a respeito da revelação. Então é algo tremendo. Eu dou glória a Deus por isso. Então, amados, olhando o tabernáculo, né, de Moisés, por exemplo, ele fez o tabernáculo e fez um muro também e deixou um pátio de fora. E esse pátio de fora, dentro do tabernáculo, só podia entrar as 12 tribos de Israel. Só o povo de Israel podia entrar, estava permitido entrar no tabernáculo. O resto tudo podia estar do lado de fora, no pátio de fora, tá? Então, o que acontece? Eles não tinham acesso. Só as 12 tribos que tinham acesso. E a função do pátio era impedir qualquer aproximação ilegal de Deus. O pátio estava aberto, né, a todo israelita que queria prestar culto, né? O tabernáculo estava aberto a todo israelita que queria prestar o culto, porém havia uma maneira também de se aproximar, assim como há uma maneira de nos aproximar da salvação. O pátio de fora, externo do tabernáculo, era onde os homens começavam a aproximar de Deus. E era necessário esse pátio de fora para essa aproximação. Então, é necessário o pátio de fora para que comecem a aproximar. Então, o pátio de fora, em relação ao muro, em relação ao mundo, o mundo, ele nesse tempo, né, vai começar a ser medido e vai começar a cair juízo de Deus sobre a terra, aflições, pragas e tudo mais. As pessoas que estão nesse mundo, ela vai ser participante dessas aflições, porque elas vão começar a ser purificadas e elas vão ter acesso ao Senhor nesse tempo. Então, por isso, o Senhor faz uma separação, porque ele tem que deixar tudo escrito nessa palavra, porque essa palavra é lei e tudo nela tem que se cumprir. Então, ele tem que deixar tudo especificado para que isso se torne lei nesse tempo, tá? Então, o Senhor deixou as coisas de fora para que os outros também, ou seja, um tempo, ele deixou um espaço de tempo para que essas pessoas tivessem acesso, para que essas pessoas pudessem aproximar. Então, a relação do pátio de fora, eu relaciono ele a essa aproximação, porque essa permissão estão permitidos. Há uma permissão de aproximação, tá? Então, eles
vão poder aproximar do Senhor. Então, por isso que o Senhor deixa escrito, porque Ele deixa estabelecido na sua lei todas as coisas, justamente porque Ele tem que estabelecer um limite de tempo, limite de ações, também até mesmo para Satanás, tá? Porque Satanás, ele não pode ultrapassar a palavra de Deus, a palavra do Senhor que foi dada. Se o Senhor disse que é assim, tem que ser dessa maneira. A palavra do Senhor, ela não volta para trás e ela não volta vazia. Então, ela tem que se cumprir em todos os âmbitos, tanto no mundo, quanto na vida dos seres humanos e quanto na vida dos anjos caídos e os anjos celestiais também, porque tudo é regido pela palavra de Deus, pela lei do Senhor, que é através da sua palavra. E nós temos essa palavra, e essa é a lei que nos rege, que rege o nosso tempo, porque essa palavra também é um relógio do tempo de Deus. Amém? Vamos continuar em nome de Jesus. Aí fala que o pátio de fora foi entregue aos gentios. No tempo da graça, os gentios, no tempo da graça, são todos que não têm Cristo, tá? Os gentios, no Velho Testamento, são os que não fazem parte, né? Os que estão fora das tribos de Israel. Então, você vê um monte ficando fora. Você vê, inclusive, as tribos de Ismael, que Deus declarou que seria nação também, uma grande nação, Ismael. Então, você vê que eles ficam fora. Mas aí, quando o Senhor deixa essa lei, o Senhor Jesus vem e manifesta para trazer de volta os que estavam fora e fazê-los entrar para dentro, inclusive os descendentes de Ismael, os árabes, e os gentios também. Ele abre essa porta para eles entrar. No entanto, quando ele fala deixe de fora para os gentios, porque todos os gentios nesse tempo são todos os que não são do Senhor, tá? Nesse tempo da graça, gentio é todos os que não têm a Cristo. É dentro dessa concepção. Então, na grande tribulação, quando manifesta as duas testemunhas, está falando que todos os que ficaram agora se tornaram gentios. Inclusive, mesmo que sejam descendentes das tribos de Israel, é considerado como gentios. Então, eles vão ter que ter acesso novamente. A descendência deles não dá acesso a eles. Eles têm que passar por esse caminho que é Jesus, que é Yeshua. Então, amados irmãos, eles são considerados gentios, tá? Por isso que o Senhor também coloca eles aí. Glória a Deus, aleluias. O pátio de fora estão os que não estão na presença do Senhor. Por isso ele fala gentios, os chama de gentios, independente se são judeus ou não, tá? Eles não têm acesso, eles não estão dentro das portas, eles têm que passar pelo caminho ainda, eles têm que aceitar o Senhor, eles têm que ir para o arrependimento, tá? E tudo isso. E isso as duas testemunhas vão estar trabalhando nisso, tá? Glória a Deus, aleluia. Agora, olhando dentro da visão de que as ações dos que não conhecem a Cristo não são medidas, ou são medidas. Glória a Deus. Aleluia. Todas as ações são medidas para fazer essa separação. As ações são medidas para fazer a separação de quem entra na grande tribulação e de quem fica. Para ver, né, quem está maduro espiritualmente, se esse trigo está maduro ou esse trigo está verde ainda, tá?
em relação à medida dos cristãos, dos que dizem Senhor, tá? Agora, e os que não conhecem ao Senhor verdadeiramente, conhece de escutar falar, é católico, por exemplo, minha família me vê falando do Senhor, fala do Senhor constantemente com eles. Eles têm conhecimento do Senhor através de ver o meu testemunho e tudo. O testemunho de alguns irmãos que estão em volta deles, mas o conhecimento, o conhecer e o saber de Deus, eles não o conhecem profundamente, não teve esse primeiro encontro, não encontrou com o Senhor face a face, porque se estivesse encontrado com o Senhor face a face, estaria na presença do Senhor e não estaria na idolatria ou desviando ou cometendo pecados como estão. Entende? Então, amados, as ações dessas pessoas que não conhecem verdadeiramente também são medidas, amados irmãos. As ações de todos são medidas, porque existem pessoas, o Espírito Santo de Deus me faz lembrar do rico e Lázaro, que o rico, né, não ajudava Lázaro, Lázaro ficava na sua porta. E o que acontecia? Quando morreram, o rico, por causa da sua má ação, tá? Mau testemunho, ele foi para Hades, né? Para o Seol. A sua alma ficou no Seol, mas Lázaro ficou no seio de Abraão. Ela ficou em outro lugar. O Seol estava quente, porque havia fogo. E aí Lázaro estava no seio de Abraão sendo consolado, recebendo, e Abraão fala nessa passagem quando Jesus conta que ele fala o seguinte: olha, Lázaro sofreu em vida, enquanto você teve todas as regalias, desfrutou na sua vida. E ele que sofreu, convém que ele receba consolo no seio de Abraão. Ele estava no colo de Abraão, entende? E aí o que acontece? E o outro não. Então você viu que para os que morrem há uma separação de ação também. Uns são colocados no seio de Abraão e o outro são colocados em outro determinado lugar, há uma separação. Então, amados, mesmo que essa pessoa não conheça o Senhor, as ações dela também são medidas também, tá? Porque existem pessoas como Lázaro, que não são seguidores de Jesus, de Yeshua, mas são puros e têm boas ações e têm colhido tribulações em toda a sua vida, tá? Então, em relação a essa passagem que o Espírito de Deus me traz nesse momento, é que o Senhor também faz essa medida com os outros também para dar a tribulação. No entanto, eu lembro de outro versículo que o Espírito de Deus traz à minha memória nesse momento, que ele diz: é correto dar tribulação aos que atribulam? É correto dar alívio e consolo aos que foram atribulados? Por que o Senhor deixa esse versículo para nós? Todos que passaram tribulações nesse tempo, antes da grande tribulação, é correto perante o Senhor e é justo e é justiça diante do Senhor que eles sejam guardados e consolados, porque eles passaram por tribulações toda a sua vida. E os que atribularam, porque existem os atribulados que atribulam, os atribulados que atribulam, é justo que para eles que eles sejam atribulados também. Aí esse versículo te conecta a um versículo que fala que o que a gente planta, né, a gente colhe.
a respeito da colheita. Tá? Então, os que atribulam, que tem esse veneno dentro, essa maldade dentro de andar atribulando os demais, esses o Senhor vai fazer justiça com eles, dando tribulação para eles. E os outros o Senhor vai guardar. E isso vai determinar a quantidade no tempo da tribulação que cada um vai prevalecer. O tempo de colheita de cada um no tempo da grande tribulação. Tá? Por quê? Porque o Senhor só manifesta com justiça. Tá? Então, a purificação ela é feita conforme as ações de cada um. Alguns vão ter que passar por uma purificação maior porque são atribulados, ou seja, são atribuladores mesmo. Eles são os que atribulam os outros, são os que perturbam os outros, são pessoas más. E o Senhor vai tentar resgatar essas pessoas, levando essas pessoas a passar por tribulações, pela grande tribulação. Se acaso ela não volta da sua iniquidade, do seu mau caminho e compreende para a salvação, ela não vai ter acesso à salvação. Mas enquanto o nome de todos estão no livro da vida, de menos aqueles que já negaram ao Senhor e têm alguma condição que os impede já. Essa é a avaliação, quem faz é o Senhor. E está escrito em Apocalipse 17 que uns não estão escritos no livro da vida desde a fundação. Existe uma geração no meio de nós que os seus nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação, porque eles estão na terra para um propósito, tá? E a palavra tem versículos que falam do propósito deles e da função deles nesse final do tempo, tá? Eles estão, a Bíblia chama eles de instrumento para a ira. Eles estão aqui somente para manifestar, são instrumentos para manifestar a ira do Senhor sobre a terra. É algo bem interessante de ler, de compreender. Glória a Deus, aleluias. Então aí você pode compreender um pouquinho mais a respeito disso. E vamos continuar aqui, deixa eu ver aonde que eu parei. Estava falando a respeito do templo, o pátio de fora, deixa eu ver aqui. Aí tá falando que eles pisarão, né, a santa cidade por 42 meses, né? Aí você pensa na santa cidade como a Jerusalém. A Jerusalém é Israel, não é? Não é que a gente vai e pensa na Jerusalém? Agora, pisar em pisar em hebraico é colocar o pé, colocar os pés sobre algo, tá? Pisar em hebraico é colocar o pé sobre algo. Então eles colocarão o pé sobre a Jerusalém. Glória a Deus. A cidade santa não é a esposa? A esposa não é... A esposa não ela já está casada. Ela era noiva, tá? E ela agora está casada. Glória a Deus, aleluias. Então, se eles pisarão, eu não estou compreendendo muito bem isso e não tenho uma claridade maior para poder explicar sobre isso. Mas eu entendo que eles terão essa oportunidade de estar dentro dessa cidade. Ou podemos compreender que serão, de uma certa forma, os que perseguem. Mas dentro do contexto hebraico, pisar
é colocar os pés sobre algo, tá? Então, se vai colocar sobre ela, ele vai estar dentro, né, da Nova Jerusalém. Se o Espírito de Deus me traz revelação sobre isso, eu explicarei em nome de Jesus, amém? Agora vamos analisar a Nova Jerusalém no texto de Ezequiel, tá? Eu vou fechar esse vídeo para não ficar longo e vou fazer e vamos analisar o texto de Ezequiel, a Nova Jerusalém no texto de Ezequiel, em nome de Jesus, amém? Aí vocês, em nome de Jesus, sigam. Já tô terminando, eu não vou demorar não. Esse é o último texto que eu tenho, não vou demorar não. Então eu vou continuar, tá bom? Olha aqui. O texto na visão de Ezequiel, ou seja, a Nova Jerusalém na visão de Ezequiel, fala assim. Ezequiel 42 fala: em visão, Deus me levou na terra de Israel e me colocou sobre um monte muito alto, o Monte Sião, sobre o qual havia um edifício parecido com uma grande cidade e fazia parte do sul. Me levou ali e veio um varão, né, cujo aspecto era aspecto de bronze. Esse é o nosso Jesus, nosso Yeshua. E ele tinha um cordão de linho na mão. Ele tinha, você sabe o prumo? Na hora que você vai fazer a construção, ele não é um cordão de linho, tá? Esse é a medida, é o prumo, a medida. Então ele está falando desse prumo. E o prumo é para ver se a parede está correta, não é? Tá, ele tinha um cordão de medir nas mãos. E ele tinha uma cana de medir. Agora olha para você ver. O texto fala cordão de linho e depois ele fala da cana de medir. Ou seja, não são a mesma coisa. Por que ele repete duas vezes? Porque ele está querendo falar algo mais com isso. Nós temos que analisar o que é a cana, o que representa e o que é esse cordão de linho, o que representa, tá? No momento eu não analisei, não. E ele estava na porta. E aqui, um muro fora da casa, ele está falando que ele viu um muro fora da casa, e a cana de medir que aquele varão tinha na mão era de 6 côvados e de um palmo menor, e aí ele fala a medida do cordão, e ele fala a medida da cana. Mediu o espessor do muro de uma cana e uma altura, e aí ele vai falando as medidas. E aí ele fala: então eu vi uma porta ao oriente, que ficava aberta ao oriente, e subiu, né, e mediu os postes da porta. Os postes seriam eu esqueci, portal, né? Eu esqueci como é que chama. E aí vai falando que ele vai medindo e que cada porta vai dando para uma determinada posição no hemisfério, tá? Norte, sul, para o oriente, e aí estão as portas. As localizações das portas, nós vemos outros textos falando dessas localizações quando fala a respeito do Mar de Bronze também, que quando ele faz o Mar de Bronze e ordena fazer a confecção do Mar de Bronze, é colocado no Mar de Bronze debaixo bois, 12 bois. Cada boi representa as 12 tribos de Israel, e eles fazem uma separação de 3 bois olhando para o norte, 3 bois para o sul, 3 bois para o... e aí vai. Então é o mesmo, você vê aqui o mesmo, que ele está vendo as portas e as portas estão olhando para essas direções. Isso tudo tem uma simbologia bíblica e nos fala, né,
são textos conectados, tá? São textos conectados que querem nos falar além do que nós vemos. Então ele está fazendo essa medida, medindo as portas e tudo mais. Depois você vê Ezequiel, quando ele tem a visão da glória, no Ezequiel 1, ele fala assim, que ele vê a esposa do cordeiro, né? No caso, desculpa, a esposa disposta, cheia da glória de Deus, e a glória de Deus é a esposa. Ezequiel 1:4. Eu olhei, e aqui vinha do norte um vento tempestuoso, e uma grande nuvem com fogo envolvente, e ao redor dele um resplandor, e no meio do fogo algo que parecia como bronze reluzente. No início do vídeo eu falei a respeito disso. O que ele está vendo? Está vendo a glória de Deus. E a glória de Deus, ele está vendo que vem como esse vento, ele vê um fogo envolvente que envolve todos, tá? Que envolve, e ele vê esse resplandor. E no meio ele vê fogo também, tá? E aí ele vê no meio, bem no meio desse fogo, algo que parecia como bronze reluzente. Quem que é o bronze? Jesus, Yeshua. Por quê? Por causa da pele dele, que é bronze. O bronze é marronzinho café. Nosso Jesus é marronzinho café. Oh, maravilha! Então, amados irmãos, e aí ele fala no 5, e no meio dela uma figura de 4 seres viventes, e esta era a aparência, e havia neles semelhança de homem. Por que semelhança de homem? Porque ele estava vendo que era homem, tá? Ele está vendo que no meio aí deles, porque eram eles que estavam aí, e eram homens que estavam aí. E como ele não conseguia identificar muito bem, porque eram como lavaredas de fogo, ele está falando que ele está vendo lavaredas de fogo, ele está vendo uma bola de fogo, tá? E no meio, e havia esses homens aí, como se fossem tochas de fogo, em forma de homem. Por isso que ele fala, olha, eles tinham aparência de homem. Por quê? Está falando dos 144 mil. 144 mil serão lavaredas de fogo em toda a terra. É o fogo do Espírito que estará sobre eles. E no meio deles vai estar o Senhor, o próprio Senhor. O Senhor vai manifestar. Então, quando o Senhor fala assim, eu venho como ladrão, ele estará com 144 mil juntinho. Aí você fala assim, mas como será esse rapto? Como será esse rapto? Ele falou, eu venho como ladrão. E aí depois ele fala que os 144 mil em Joel entrarão nas casas à maneira de ladrão. Mas só que aqui em Ezequiel, ele está falando, mostrando para Ezequiel que os 144 mil estava lá formando essa bolona de fogo junto com ele, que ele estava no meio. E aí Ezequiel olha na visão e fala assim, olha, eu vi fogo, uai, mas tem aparência de homem. Quem são? Por que são? Mas tem as rodas aqui, por que essas rodas? As rodas falam da velocidade. Roda, corre, voa. Tá entendendo? Os mistérios? Tá falando de velocidade, tá falando de carros, tá falando de conectando com o carro de fogo de Elias. Depois ele vai e fala a respeito do vento impetuoso que vem como um redemoinho aí. Elias. O que aconteceu com Elias quando veio esse vento em forma de redemoinho? É o mesmo, é o Espírito de Deus que estará. Por que no texto de Elias, quando Elias vai
fala que ele tem o carro de fogo, tem as rodas, né? Porque o carro tem roda, tem os cavalos de fogo. E depois fala de um vento, de um redemoinho que levou ele. Qual que é a relação disso? É o Espírito de Deus. É a ação do Espírito de Deus. É a velocidade, é a força, é o poder de Deus que estará. Mas como podemos compreender? Como ele pode falar? Ele vai falar da forma que nós compreendemos e mesmo assim olhamos e não compreendemos. Falamos, Deus meu, o que é isso? O Senhor, ele sempre vai revelar para mim coisas da maneira que eu possa compreender. E muitas das vezes eu tenho visões que eu fico assim, mas o que é? O que me falou? O que é isso? O que quer dizer isso? Eu ainda tenho que orar e buscar o Senhor para Ele trazer as revelações. Por quê? Porque são mistérios do Senhor. São mistérios escondidos que o Senhor revela para quem Ele quer revelar. Glória a Deus, aleluia. Então você compreendeu essa glória de Deus? E você compreendeu que os 144.000 serão um com o Senhor Jesus e estarão nesse fogo do Espírito, e que esse rapto também podemos afirmar que será feito por Yeshua, na figura dos 144.000, mas o Yeshua vai estar aí. Eu tenho revelações da parte do Senhor no seguinte: quando o Senhor começou, eu vou alargar o vídeo. Quando o Senhor começou a me revelar a respeito das duas testemunhas, porque o Senhor já estava me revelando das duas testemunhas, já tinha tempo. Mas o Senhor começou com mais fervor comigo no ano 2023. E o Senhor começa a pedir-me uma separação maior, uma comunhão maior e tudo mais. E o Senhor começa a me dar visões e revelações. E Ele me mostra, eu vou trazer essa revelação para vocês. Fiquei guardando isso. O Senhor me mostra, eu me vejo, eu não me vejo, a Marta, eu vejo uma bola de fogo em mim. Eu olho para baixo do meu corpo e eu vejo fogo. Mas eu vi uma bola de fogo, era redonda a bola de fogo. E eu olho nessa visão e era muito grande, era enorme. Mas eu olhava e via que essa bola de fogo fazia parte do meu corpo. Então, amados irmãos, e eu olho, continuo olhando na visão e eu vejo que era algo tremendo de grande. Eu estava imensa, assim, eu não compreendia bem o porquê, que era como se eu estivesse vestido de fogo. Eu olhava e saía dessa lavareda grande de fogo, que eu não entendia se era eu ou se não era eu, porque eu sabia que eu olhava para baixo e eu via, né, como se eu visse o meu corpo. Era algo tremendo. Dessa lavareda de fogo, que eu entendia também que era o poder de Deus, essa lavadeira de fogo saía outras lavaredas de fogo à forma de homem. E essas lavaredinhas de fogo à forma de homem, que era a figura de homem, caminhavam como um homem mesmo, caminhando, mas só que pegando fogo. O fogo, assim, aquela lavareda nos seus corpos formavam uma lavareda e caminhava sobre a terra. Eu já contei um pouquinho dessa revelação, mas eu não revelei que eu me via dessa maneira. Eu me via cheia de fogo. E aí saíam para todas as nações. E aí, amados irmãos, aí quando o Senhor começa a me revelar os 144.000, que o Senhor começa a me revelar a glória de Deus, e essa visão de Ezequiel é justamente isso. É essa bola de fogo, aonde todos estarão em um com ele. E sairão os 144.000 como lavaredas de fogo, mas serão como homens, são homens. São pessoas no poder de Deus.
pessoa no poder do Espírito de Deus, aonde poderão colocar as mãos e demônios saírem e curarem, levantar paralítico e fazer cego ver, trazendo um arrependimento tremendo. Quando os 144.000 comecem a fazer a obra, as pessoas em espírito saberão quem são os que são para ser colhidos no tempo deles. Eles chegarão perto de pessoas que eles não conhecem e essas pessoas reconhecerão e saberão quem são pelo Espírito de Deus, porque vai haver uma comunhão de comunicação. Quando eu já fiz essa pregação já revelei sobre isso que o Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou uma vez que eu estava com Jesus do lado e estava a multidão de pessoas. E havia pessoas que saíam umas cordas em nossa, como que saísse de nossa cabeça e nos conectava com o nosso Deus. E nos conectava a todas essas cordas. E o Senhor dizia assim, cordas de amor. E eu falei, cordas de amor? Como se saísse da nossa coluna, como se saísse das nossas profundas entranhas. Saía essas cordas de amor. E o Senhor falava, as cordas de amor nos conecta a todos. E aí eu ficava com ele, como eu estava em uma determinada altura, e eu estava vendo, né? Ele estava me mostrando, então eu podia ver a multidão na rua. E eu via que muitas pessoas que tinham as cordas de amor, nós nos comunicávamos instantaneamente por telepatia, por pensamento. Eu podia saber o que todos falavam. Eles se comunicavam tudo ao mesmo tempo, mas numa ordem perfeita, onde eu podia saber. E era algo tremendo, 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 porque o Senhor nos dava instruções a todos. E cada um estava no seu lugar. Ou seja, não estavam no mesmo lugar. Eles estavam nas suas vidas, mas nós podíamos saber tudo. Então, nesse sentido que o Senhor vai mover os 144.000, é tão tremendo que me comove. E é nesse sentido que o Senhor unirá a todos num só espírito. Eu já preguei sobre isso e trouxe essa revelação, e trouxe mais revelação que o Senhor falou sobre isso, não? Se vocês buscam os vídeos, vão ver. Então, amados, esse poder de comunicação e de conexão, que a própria palavra diz que todos nós seremos um com Ele, estaremos em um só espírito com Ele, tá? Em um só corpo e um só espírito. Então eu explico sobre tudo isso, é algo super tremendo também de vocês compreender. Então, amados irmãos, aonde nesse tempo dessa colheita, os que estão em espírito com o Senhor terão essas cordas de amor e saberão e conhecerão os 144.000 e saberão quem são, tá? No entanto, há uma palavra, um versículo na Bíblia que fala que nesse tempo todos nas nações, todos os povos vão desejar andar com as suas mãos nas orlas dos mantos dos judeus. Não está falando dos descendentes, não. Está falando dos 144.000 que desejarão, porque saberão, porque será comunicado a eles. Então, assim, será algo assim muito tremendo, muito tremendo mesmo. Aí você vê aqui, por exemplo, olha, Ezequiel, estou lendo Ezequiel 1, né? Fala que as suas asas se juntavam um com o outro, tá? E eles voltavam, quando eles andavam, eles voltavam para trás, mas eles andavam para frente. Então, andando para frente, eles voltavam para trás. Como nós podemos compreender isso? E depois, mas todo mundo caminhava direito, todo mundo caminhava direto, todo mundo caminhava para frente. Não é algo assim que você fala assim, mas como? Como é isso?
E cada um caminhava direito para a frente, e aonde o Espírito lhes movia, lhes mandava ou enviava que andasse, eles andavam, e quando andavam, não voltavam para trás. Quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como carvão de fogo encendido. Está falando dos 144.000 que serão como esse fogo aceso na terra. Está falando da glória de Deus que será manifesta na terra através deles. E a noiva também, os que vão sendo colhidos nesse tempo, estarão na glória de Deus e vão refletir a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Por isso. Então, como a visão de carvão acendido, aceso, que andava entre os seres viventes, o fogo resplandecia e do fogo saía relâmpago. Por quê? Porque o relâmpago também, se você vê outros textos que fala do nosso Yeshua, do nosso Jesus, fala que ele é relâmpago também, que ele é relâmpago. Então o relâmpago está aí, porque ele está aí, a presença dele está aí, ele está presente. Então aí você vendo aquela passagem que fala a respeito do arrebatamento, você fala assim, não está conectado, ou seja, como que eu posso compreender, como que se contradiz o texto. Você está falando que ele andará no meio de nós, e como que o arrebatamento fala que ele virá nas nuvens? Não é assim? Ele estará na figura dos 144.000. O espírito dele, porque Deus é espírito e ele se manifesta. Ele está conosco. Ele está conosco. O seu espírito está conosco. Tá? E ele fala, eu estarei com vós outros até a consumação do tempo. Ele está conosco, ele é real, está conosco em espírito. Nós podemos ver, nós podemos sentir, nós podemos ter visões dele perto de nós. Nós podemos ter sonhos com ele, nós podemos nos relacionar com ele através dos sonhos, nós podemos relacionar com ele através das orações, visões e sentir a sua presença, porque ele está. Tá entendendo? Então, a manifestação dessa colheita em relação ao arrebatamento, você vê que são distintos, que são diferentes. E o arrebatamento é algo que depois sobe todos nas nuvens, tá? Todos sobem, ele chega, o céu se abre, ele chega, ele fica nas nuvens, tá? E depois todos sobem. Então isso vai acontecer? Vai, porque está escrito. Tudo que está escrito vai acontecer. Ele não vai deixar nada que ele escreveu sem acontecer. Se ele falou que virá a maneira de ladrão, ele virá a maneira de ladrão. Mas nós não podemos confundir as ações e como será todas essas coisas. A compreensão das coisas também, do porvir, também traz salvação, tá? A não compreensão traz imaturidade espiritual e falta de preparação para a vinda do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, amadas, ele fala que ele era semelhante a relâmpago, tá falando do Senhor Jesus. E fala assim, o profeta fala, quando eu olhava, eu vi as rodas sobre a terra, junto aos seres viventes e os 4 lados, tá? As rodas estavam na terra, junto aos seres viventes, junto aos 144.000. O aspecto das rodas e a sua obra era semelhante à cor de crisólito. As 4 rodas tinham a mesma semelhança e a sua aparência eram como rodas no meio de uma roda.
e quando andavam, se moviam para os 4 lados. Então ela andava para frente, mas ela se movia para os 4 lados. Há revelação disso. E não voltavam quando andavam. Aí fala que os aros dela era alto e espantoso, cheios de olhos ao redor nos 4 lados. Os olhos em hebraico é adim, tá? Olhos é adim. Isso também tem um significado espiritual. E as 2 testemunhas serão olhos em toda a terra. Por isso é necessário os olhos que vê, porque darão testemunho diante do altar do Senhor no juízo final. Quando ele sente na cadeira, no trono, para julgar a todos, tá? Por isso é necessário as testemunhas, para estar aí para dar testemunho. Então, as testemunhas são os olhos. Então, por isso tinha muitos olhos. Quando ele vê esse fogo manifestando sobre a terra, ele vê a glória de Deus manifestando, mas ele vê também os olhos nessas rodas. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar. É muita revelação, né? Quando eles andavam elas. E quando eles se paravam elas. Assim mesmo, quando levantavam da terra, as rodas levantavam atrás deles, porque o espírito dos seres viventes estavam nas rodas. O que eu expliquei para vocês em hebraico? O que significa ser vivente? Alma vivente, homem, tá? O espírito dos seres viventes estavam na roda. Os 144 mil estavam nas rodas. Aí você fala assim, mas como estarão nas rodas? As rodas representam a velocidade, representam o poder também. Há mais mistério, mas só para compreender um pouquinho, tá? Sobre as suas cabeças, então tá as rodinhas aí os seres viventes tá aí, os olhinhos dos seres viventes tá aí olhando tudo, porque eles são as testemunhas. E em cima deles aqui, ó, na cabeça deles, dos seres viventes, os seres viventes tá carregando. Então, se tá sobre a cabeça deles, estão carregando. Tá carregando uma expansão à maneira de cristal maravilhoso, estendida por cima das suas cabeças. Então, amados, olha aqui. Aí tá as rodinhas para lá e para cá. Tá as rodinhas de um lado, a rodinha do outro aí. Os seres viventes aí, os 144 mil, formando essas rodas, formando tudo isso, levando a glória de Deus. Mas só que ele vai e fala que havia uma extensão de vidro por cima, assim, como um altar. Você lembra do altar de vidro em Apocalipse, quando fala que as almas estavam debaixo do altar de vidro? Olha aqui o altar de vidro. E as almas estavam guardadas onde? Debaixo do altar de vidro. E aí, ele fala o seguinte, ó. Uma expansão de maneira de cristal maravilhoso estendido por cima das suas cabeças. E debaixo dessa expansão, debaixo desse vidro, né, havia as rodas. Agora ele vai e fala que tinha asas também. E elas estavam à direita estendendo uma a outra cobrindo. Você lembra do querubim, dos querubins da arca? Como é que chama? Esqueci o nome do negócio. Os 2 querubins, esqueci o nome, desculpa. Então, amados, vamos continuar aqui. Ixi, saí fora. Saí totalmente fora aqui. Peraí. Aí vamos. Então, ele está falando que existiam as asas também. E essas asas, um se conectava com o outro. Então, ele está falando que a conexão deles é através das asas, né? E o Senhor mostrou essa conexão através de cordas de amor que saíam um do outro e havia uma conexão tremenda.
Glória a Deus, aleluia. E aí as asas estavam uma conectando com a outra, e cada um tinha 2 asas e cobriam seu corpo. E ouvia o som das suas asas quando andava, com o som de muitas águas, tá? O som de muitas águas dessas asas mostra que essas asas não eram necessariamente águas, tá? Há explicação para essas muitas águas. Como voz do onipotente. Então as asas faziam o som da voz do onipotente, como um ruído de muitas pessoas. Então havia muitas pessoas aí. Como um ruído de um exército. O exército dos 144 mil, Joel chama eles de exército. Quando paravam, as asas abaixavam. E quando paravam, abaixava suas asas e ouvia uma voz que vinha de cima da expansão. Então, aqui está a expansão, e em cima da expansão está o trono de Deus, tá? E o trono de Deus está aqui, e saiu uma voz aqui falando com eles lá embaixo. Por quê? Porque o Jesus não pode tocar a terra, né? Então ele tinha que ser aqui. Olha a representação. E aí fala o seguinte: veio uma voz de cima dessa expansão que havia sobre as suas cabeças. Sobre essa expansão, sobre as suas cabeças, sempre o texto está repetindo, sobre a sua cabeça, sobre a cabeça deles. Olha, sobre a cabeça deles. Por quê? Está nos chamando atenção para isso. Via uma figura de um trono que parecia uma pedra de safiro. Então aqui estava o trono de Deus. Tá, eu vou colocar o trono de Deus aqui. Aqui está o trono dele, bonitinho, olha. Com pedrinha. Então havia esse trono, e sobre a figura do trono havia uma semelhança que parecia de homem sentado nele. Esse é o nosso Yeshua. E sua aparência é como bronze reluzente, como aparência de fogo dentro dela e ao redor dela, desde o aspecto dos seus lombos, né, para cima, desde os seus lombos para baixo, parecia como fogo, e tinha um resplendor ao redor. Vê? Tinha um resplendor ao redor. Como aparece o arco-íris que está nas nuvens no dia de chuva. Por que o arco-íris? Por causa da aliança, né? E o arco-íris também é a glória de Deus. Se você analisar, nós podemos ver a glória de Deus através dos arco-íris. Porque ele está manifestando, porque como o arco-íris está na glória de Deus aqui, quando manifesta um arco-íris no céu para falar conosco, é a glória de Deus que está manifestando aí. Nós só não compreendemos isso. Essa foi a visão da semelhança da glória de Jeová. E quando eu vi, me postrei sobre o meu rosto. Então eu ouvi a voz de um que falava comigo. Glória a Deus, aleluia. Então, para vocês compreender a visão minha da colheita, quando fala que a Nova Jerusalém é a noiva, e a Nova Jerusalém vai ser... Porque, meu Deus, é tremendo, e às vezes é difícil de unir tudo, né? Todos os pontos. Mas se você analisar, por exemplo, quando o Apocalipse fala das almas que ficaram debaixo do vidro, um cristal de vidro no altar do Senhor, esse aqui seria o altar do Senhor, sendo manifestado através da sua glória em toda a terra para reunir as almas.
Então, quando fala a respeito das almas que estão debaixo do altar e que chegam aí porque foram decapitadas, porque foram mortas por causa do nome de Jesus, elas ficam debaixo desse altar de vidro, tá? Então, essa visão que Ezequiel teve, ele tem essa visão do altar. Então, aonde eu entendo que se existir almas debaixo desse altar, as almas vão ser colhidas também nesse mesmo lugar, nesse lugar de glória, tá? Agora, por que diz que ficaram debaixo do altar, espera, deu vestiduras brancas e pediu para esperar um determinado tempo até que completasse o número dos seus irmãos, os seus que vão passar pelas mesmas perseguições que você, vão ser mártires também, igual você foi. Tá falando do tempo da tribulação, tá falando justamente dessa colheita também, aonde o Senhor, ele vai dando lugar, ele vai colhendo aí e vai dando lugar. Então, mais revelação e mais compreensão, vamos pedir o Espírito Santo de Deus para nos trazer, em nome de Jesus, e nos ajudar para não confundirmos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Senhor, te proteja, te fortaleça, dá glória a Deus pelos mistérios revelados, porque temos que dar glória a Ele por toda essa maravilha que Ele nos revela. É tremendo compreender a palavra do Senhor nessa dimensão e poder compreender como Ele vai manifestar e o bonito de todas as coisas e tudo o que Ele tem preparado para nós. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde.